Aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem o diagrama multifilar, tá? Então ele tem esse nome justamente porque ele apresenta todas as ligações, todos os fios. Bom, no desenho aqui a gente tem um barramento de terra, um barramento de nêutron e aqui um disjuntor monopolar, tá? Uma estrutura bem simples, a gente está desconsiderando DR, DPS, mas para focar na estrutura da ligação. Do disjuntor monopolar ali vai sair um condutor, no caso vermelho, tá? Que vai ser a nossa fase. E ele está sendo conectado nesse parafuso, que apesar de só termos dois parafusos, a gente comenta aqui que ele está indo no parafuso do meio. E logo em seguida, o que acontece? A gente vai ter saindo desse interruptor um condutor na cor amarela, tá? E pode ser branco também. E esse condutor ele tem o nome de retorno. Tá? Então todo fio que sai de um interruptor ele tem esse nome, retorno. Tá? Então chega nele a fase, tá? Como está aqui, mas porém o que sai dele e vai para um outro interruptor ou para a lâmpada tem o nome de retorno. E é importante frisar que nesse caso aqui, tá? O retorno ele vai sempre nesse ponto aqui da lâmpada. Tá? Ele nunca vai na rosca da lâmpada, ele sempre vai nesse ponto aqui. Tá? Ah, mas eu não ligo direto na lâmpada, eu tenho o tal do bocal, que na verdade não é bocal, o nome daquilo é receptáculo. Para ser mais preciso ainda, é receptáculo E27. Tá? Então, 27 por causa do tamanho da rosca aqui da lâmpada, tá? E o E por causa do Thomas Edison. Então, o que acontece? Quando você vai conectar nesse receptáculo, você tem que olhar para ver qual dos parafusos está sendo conectado na rosca e qual dos parafusos está sendo conectado aqui nessa ponta central dele. Tá? E por outro lado, a gente tem que olhar lá o nêutron, pegar o nêutron e levar para a lâmpada, levar para a rosca. Por que é adotado essa orientação de levar o nêutron para a rosca e o retorno sempre para esse ponto? Porque se algum leigo, alguma pessoa que desconhece essa parte da elétrica for trocar a lâmpada, pode acontecer do circuito aqui estar fechado, a lâmpada queimou, rompeu aqui o filamento, então a fase está chegando aqui. Vamos imaginar que a pessoa troca aqui, coloca o nêutron nesse ponto e o retorno na rosca. Quando ela começar a desrosquear a lâmpada, ela pode ter contato com a rosca, que por sua vez vai estar conectado no retorno. Então ela pode ter aí um choque, pode levar um choque elétrico. Tá? Então isso aqui é uma forma de minimizar os riscos. Ah, pô, mas a gente sabe que tem que ir lá desligar disjuntor, tem que verificar se não está energizado. Nós que estamos estudando sabemos disso, mas uma pessoa leiga que desconhece totalmente a área, talvez ela não saiba disso, né? Por descuido, por desconhecimento, ela simplesmente vai lá e tira uma lâmpada e coloca outra. O processo em si é bem tranquilo de ser executado, mas a gente tem que garantir, minimizar os riscos ao usuário. Bom, e aqui é a nossa ligação do multifilar, tá? É uma forma bem didática, até bem colorida, para que a gente consiga entender o que é cada uma das partes aí. Para finalizar, a gente tem aqui o terra. Você falar, poxa, mas eu tenho que levar o terra para uma lâmpada? Sim, mas não necessariamente à lâmpada, ao bulbo da lâmpada, né? Como dá-se a entender aqui. O condutor terra ele é destinado a ligar na estrutura que sustenta a lâmpada. Então você pode ligar ela no plafonier, se for uma lâmpada fluorescente, você vai ligar ela na calha, tá? Então você não liga diretamente na lâmpada, mas sim na estrutura que a sustenta. O modelo unifilar ele é um pouco diferente, então ele é ele representa apenas com simbologias. Tá? E aqui a gente já faz uma comparação, por isso que eu até deixei os dois desenhos aqui na tela. Desse lado aqui a gente tem o multifilar e aqui o unifilar. Esse símbolo aqui de uma circunferência aqui, ele representa o interruptor simples. Tudo bem? Então toda vez que a gente for representar o interruptor simples no diagrama unifilar, a representação é isso aqui, ó. Beleza? E toda vez que a gente for representar uma lâmpada, uma das maneiras de a representar é essa daqui. Tá? É essa circunferência como se fosse a letra T aqui dentro, que vão algumas informações aqui. E por último, a gente tem, ou melhor, penúltimo, a gente tem essas duas linhas que na verdade são os eletrodutos
tá? E esse cara aqui é, na verdade, o nosso quadro de distribuição, quadro de luz, quadro de energia, tá? Então a gente já consegue separar o seguinte: dentro desse quadro a gente tem essa parte de cima aqui, ó, barramento de terra, o disjuntor e o barramento de neutro, tá? E os outros disjuntores, barramentos, enfim, tá? Aqui é uma representação simplificada. Tá, então tudo isso que tem aqui do nosso lado esquerdo, referente à terra, disjuntor e neutro, está aqui dentro. E é a lâmpada, que vai estar no ponto aí da residência, né, de um cômodo, no teto, e aqui na parede a gente vai ter o interruptor simples. Bom, uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a se atentar no unifilar é que, para que eu consiga entender o funcionamento disso aqui, a lógica, eu tenho que entender como é que é a ligação do multifilar. E a gente tem que verificar o seguinte: primeiro, todo interruptor ele tem alguma identificação, tá? Ele nunca vai ficar sem nada. A identificação dada para interruptores são através das letras, tá? Então, no interruptor você vai ver letra A, letra B, letra C, X, Y, Z, ele vai ter alguma letra. Na parte da lâmpada, nós temos na parte superior ali qual é a potência da lâmpada, nós vamos ter qual é o número do circuito, tá? Ou seja, trocando aí uma forma mais simplificada, esse número do circuito significa o número do disjuntor que está lá no quadro. Se eu for lá no quadro de distribuição, aqui no quadro de energia, no quadro que fica lá dentro da sua residência, e eu verificar que tem lá, sei lá, 6 disjuntores, se eu for lá no disjuntor número 1, significa que ele vai controlar essa lâmpada. Tudo bem até aí? Então o que vai acontecer? Além de ter o disjuntor, a gente tem também do outro lado aqui a letrinha A. Essa letra A representa o seguinte, que esse ponto de iluminação ele é controlado por esse interruptor. Que vamos imaginar que nós tivéssemos aqui vários interruptores nesse cômodo, né? Tivesse algumas portas aqui, e dentre todos os interruptores, quais deles ou qual deles controla essa lâmpada? Então o único que controla essa lâmpada é no caso que tem a mesma letra. Então esse é o interruptor A, controla a lâmpada que tem o ponto A. Tudo bem? Bom, dando prosseguimento aí, sabendo que eu preciso identificar as coisas, se a gente olhar aqui agora, a gente vai ter esses 3 símbolos, e eu os deixei na mesma cor do exemplo do lado, para ficar mais nítido aí a semelhança entre eles. Esse aqui que parece um L de ponta cabeça virado, é o símbolo do neutro. O traço vermelho é o símbolo da fase, e a letrinha T aqui é o símbolo do terra. Notem que o único que não transpassa o eletroduto é o terra, tá? Ele fica só pela metade, é desse jeito mesmo, tá? Ao fazer isso, o que eu estou apresentando no diagrama unifilar? Eu estou apresentando que esses 3 condutores estão dentro desse eletroduto, tudo bem? Os 3 aqui estão saindo do quadro, como a gente vê aqui do nosso lado esquerdo, tá? O terra, a fase e o neutro, eles saem do quadro e eles estão vindo até aqui esse ponto, tá? Então, se eu conseguisse olhar dentro de um eletroduto, eu veria aqui que estariam passando 3 condutores. Um azul, que é o neutro, um vermelho, que é a fase, e um verde, que é o terra. Tudo bem? Todos eles pertencem ao circuito número 1, tá? Então, se eu for lá e desligar o disjuntor 1, a nossa lâmpada para de funcionar. O nosso circuito 1 fica inoperante, porque eu estou cortando a alimentação através do disjuntor. Tá? Mas o neutro não tem disjuntor, o terra também não tem. Tudo bem, porém os 3 condutores pertencem ao circuito 1. Tá? Mesmo que não tenham um dispositivo de seccionamento, no caso ali o disjuntor, todos eles são referentes ao circuito 1, referentes à carga lâmpada. Então todos eles são denominados circuito 1. Se a gente olhar aqui, esses 3 condutores que estão nesse eletroduto, 2 deles vão ficar na lâmpada, que no caso é o neutro e o terra. Porém, a fase, se a gente olhar aqui no desenho da esquerda, ela não vai direto para a lâmpada, ela vai para o interruptor. Então, nesse caso aqui, a fase ela está vindo para cá, ela vai passar próximo à lâmpada, mas não vai se conectar de forma nenhuma à lâmpada, vai passar direto e vai vir para cá. Então eu tenho que demonstrar que esse fio vermelho, a fase, ela passou por aqui e chegou até a lâmpada, até o interruptor. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse recurso aqui que é chamado linha de chamada, que é só para deixar o desenho mais organizado, tá? Só para o nosso desenho aqui da fase não ficar torto aqui. E eu vou colocar isso aqui, ó,
que eu estou apresentando nesse momento? Eu estou falando o seguinte, olha, esse fio vermelho aqui, ele veio, passou por esse eletroduto, passou por esse ponto de luz aqui, não foi conectado nele e está vindo para cá. Ou seja, nesse eletroduto eu tenho um condutor vermelho, tá? Eu tenho um condutor fase. E assim que ele é conectado no interruptor, como a gente vê aqui na esquerda, surge um novo condutor, que é o retorno, que aqui está na cor amarela. Então, desceu a fase, para o interruptor vai subir o retorno. E esse retorno está indicado aqui, esse fiozinho amarelo. Todo condutor energizado, e a gente pode colocar nessa definição aí como neutro, fase e terra, todos eles recebem um número de identificação. No caso aí vai ser o número 1. Agora, todo retorno recebe também uma identificação. E a identificação é a mesma do interruptor que o originou. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem o número 1 porque é da fase, porque é um condutor energizado, e nós temos aqui a letra A, que é referente ao retorno. Dessa forma que a gente consegue enxergar o seguinte, que a fase veio, se conectou no parafuso do meio do interruptor e subiu para cá o retorno. E esse retorno, pelo fato de ter a letra A como identificação, ele vai ser conectado nessa lâmpada aqui. E assim a gente finaliza essa primeira parte do interruptor simples. Bom, bem-vindo aí, povo e povo, à nossa segunda aula aí de instalações elétricas prediais. E nessa aula aqui a gente vai estudar o nosso segundo interruptor paralelo, tá? Porque o objetivo dele é promover o controle de uma lâmpada através de dois pontos diferentes, entender como que funciona o interruptor paralelo. Aqui na tela a gente tem um desenho que seria um esquema funcional, né? Ele mistura alguns símbolos. Então vamos primeiro identificar o que é o que, né? Quais são os símbolos aí. Então aqui a gente tem uma representação, né, do que seria um disjuntor, tá? Aqui um monopolar, porque como eu disse é para 127 volts. Então aqui nós temos o nosso interruptor paralelo, aqui um outro paralelo, aqui nós temos uma simbologia de lâmpada. Tá? O terra, como eu expliquei na nossa primeira aula de interruptor, né, que não vai ligar necessariamente na lâmpada, mas na estrutura que a sustenta. Tá? E aqui o neutro na lâmpada direto. Da forma como está aqui, a gente consegue enxergar que nós temos um circuito fechado. Por quê? Nós temos aqui a fase, então se a corrente elétrica ela sai da fase, passa pelo disjuntor, chegou nesse ponto aqui, ela vai descer, vai vir pelo segundo interruptor aqui e chega na lâmpada. Ela vai realizar o trabalho dela, ela vai acender e vai para o neutro. Aí a questão a ser analisada é, sabendo que a lâmpada está acesa, qual desses dois interruptores eu pressiono para desligar a lâmpada? Se a gente parar para observar, qualquer um dos dois vai executar isso. Qualquer um dos dois interruptores que eu pressionar vai fazer com que a lâmpada apague, vai abrir o circuito. Tá? Se eu pressionar esse cara aqui, esse interruptor paralelo, o que ele vai fazer? Essa chapinha metálica que está conectada no parafuso inferior, ela vai vir para o parafuso superior, então ela vai ficar ligada nessa condição. Dessa forma, a corrente elétrica ela não vai chegar aqui e vai pular para cá, ela não tem essa capacidade. Tá? Então qual que é a ideia? Se eu pressionar esse interruptor aqui, ele vai para cima e a gente apaga a lâmpada. Se por sua vez, na verdade, eu quiser pressionar esse interruptor aqui, essa chapinha metálica, que é esse contato dela, vai se desconectar do parafuso inferior e vai vir para cá para o parafuso superior. Então dessa maneira, também apaga o ponto de iluminação, também apaga a lâmpada. Tá? Se ambos eles estiverem aqui na posição superior, essa chapinha estiver aqui e essa chapa metálica aqui também estiver aqui em cima, ele vai fazer o caminho contrário, né? Ele vai fazer o caminho, porém pela parte de cima. Né? Ele vai vir para cá, a corrente elétrica vem, passa aqui por cima e depois vem por aqui e vai para a lâmpada. Então se você observar, qualquer um dos dois interruptores acende, ou depende da situação, né, se estiver acesa, qualquer um dos dois interruptores apaga a lâmpada. Né? Então o conceito em si ele é bem simples. Tá? O interruptor paralelo ele é composto por 3 parafusos. Né? Então aí vem a importância da gente saber como ligar e principalmente como colocar, como inserir a fase no parafuso correto.
Então aqui é uma representação como ele seria internamente, tá? Se a gente olhar para esse contato aqui, já vê na parte de eletrônica, né? Na parte de comandos, ele tem um nome de contato reversível, né? Ou dependendo, a gente pode encontrar também até na internet como SW-SPDT. Mas para nós aqui em instalações elétricas residenciais, o nome disso aqui é interruptor paralelo. Agora, aqui vem do esquema dele, né, funcional, de como ele é por dentro, né, para ter uma ideia da lógica de funcionamento dele. Então vamos agora visualizar como vai ser o seu diagrama multifilar e o seu diagrama unifilar. Então aqui a gente permanece com o mesmo desenho, com a mesmo desenho simplificado do quadro, tá? E aqui embaixo, se a gente parar para analisar, né, observar com um pouco mais de atenção, nós temos dois interruptores paralelos. E o formato dele é muito semelhante ao simples da aula passada, porém o paralelo tem o acréscimo desse terceiro parafuso aqui embaixo, tudo bem? Então isso daqui é uma coisa que não tinha no anterior, tá? Então vamos analisar aqui o esquema de ligação. Então, como que vai funcionar? No multifilar, então, voltando, né? Nós temos aqui o terra, nós temos o neutro e aqui o disjuntor monopolar, e a fase que vai sair dele é conectado no parafuso do meio, e vale aqui reforçar que ele deve ser ligado no parafuso do meio, tá? A fase aqui, a única posição é no parafuso do meio. Ah, professor, mas se na instalação for viável, for melhor, for próximo, for mais fácil puxar a fase para esse outro interruptor, tem problema? Não. A gente vai verificar aqui, após o término aqui da montagem do multifilar, que a fase pode ser tanto em um interruptor quanto no outro. Tanto é que os dois são iguais, não tem uma diferenciação entre o primeiro que recebe a fase e o outro, tá? Você vai pegar dois interruptores paralelos e você vai definir na hora quem recebe a fase e quem não recebe. Mas vamos voltar aqui para o multifilar para ver se isso fica mais evidente para nós. Bom, então a fase vem, parafuso do meio. O que eu comentei na aula passada? Quem não lembra, por favor, volta no vídeo da aula passada. Todo condutor que sai do interruptor, ele tem um nome de retorno, tá? Então, se nós temos aqui uma fase chegando no interruptor paralelo, os condutores que vão sair das extremidades aqui do interruptor são os condutores retornos. Então, o que vai ser aqui de ligação? Nós temos um fio amarelo, um retorno saindo da extremidade para a extremidade do outro, e aqui embaixo nós temos a mesma coisa, tudo bem? Então a gente vai ter um retorno na parte superior, um na parte inferior, e eles são conectados aqui nesse segundo interruptor paralelo. E aí, sabendo que nós temos sobrando um parafuso, ele não está aí à toa. O que vai sair dele também é um retorno, porém ele é um retorno que vai ser destinado a ser ligado na lâmpada, tudo bem? E lembrando, sempre aqui na posição do centro, perfeito? Então, se a gente observar aqui, nós estamos levando a fase para o interruptor, dois retornos de interruptor para interruptor e um terceiro retorno que vai daqui para cá, tá? Retorno, retorno e um terceiro retorno para a lâmpada. O que falta para nós aqui, para começar a finalizar essa ligação, é justamente o neutro indo até a rosca, tudo bem? E por último, como eu já havia comentado no vídeo anterior e comentei aqui quase agora, a gente tem a questão do condutor terra, que está ligando aqui a estrutura da lâmpada, tá? E a gente tem a nossa ligação básica do interruptor paralelo, tá? Qualquer dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Bom, ao lado, então, nós vamos verificar que a gente tem um unifilar. E aí já é um pouco diferente do que a gente viu na aula passada, a começar pelo símbolo dos interruptores. Eles continuam sendo uma circunferência, porém agora ela é toda preenchida, tá? Então aqui a gente normalmente preenche com a cor preta, mas ele é uma circunferência preenchida. Isso é o que diferencia o simples do paralelo, é o preenchimento interno da circunferência. Tá? E nesse momento, se a gente observar aqui, o símbolo é igual e não tem diferença, não tem nada que diferencie um do outro sobre quem vai receber a fase. Tá? Isso vai ser dado no projeto
Isso vai depender qual mais próximo do quadro, qual que tem a ligação aqui de eletrodutos que permita levar o condutor para lá. Isso você vai verificar na hora da montagem, tá? E reforçando, a gente sempre vai fazer a montagem em cima do que a gente tem no papel, em cima do projeto. A gente não faz uma montagem e depois altera um projeto, né? A gente tem que fazer primeiro toda a parte do projeto, descrever, colocar por onde passam os fios, e aí com posse dessa documentação, aí sim a prática acontece. E a prática e a teoria, elas têm que estar aí casadas nessa questão de onde os condutores estão passando, tá? Mas vamos lá verificar como é que vai funcionar isso no Unifilar. Bom, nós temos aqui o nosso quadro aqui de distribuição, o nosso quadro de disjuntores, como falei no vídeo anterior. Aqui um interruptor paralelo, e aqui o nosso ponto de iluminação. Tá? Então aqui eu acrescentei mais uma porta, né? Porque a ideia é da pessoa poder entrar nesse ambiente, acende a lâmpada por aqui, e se ela sair por essa porta, ela consegue apagar por aqui. Né? Ou vice-versa, ela entra por aqui, acende, sai por essa porta, apaga por aqui. Né? Então, por qualquer um dos interruptores, liga ou desliga o nosso ponto de iluminação aqui, a nossa lâmpada. Bom, então a primeira coisa aí que a gente tem que fazer é o que? Definir, identificar os interruptores. Então aqui novamente eu estou os identificando com a letra A. Ué, mas se eu tenho dois interruptores, por que um não é A e o outro não pode ser B, C, X, Y? Eu tenho que manter o mesmo nome, a mesma identificação para os dois, porque ambos controlam o mesmo ponto de iluminação. Tá? Então ambos vão controlar esse ponto de luz nesse ambiente, nesse cômodo. Então eu não posso falar que um é interruptor A e o outro é interruptor B, senão dá a entender que são dois pontos de iluminação diferentes. Como os dois controlam o mesmo ponto, os dois têm o mesmo nome. Lembra que eu falei que você liga em um e desliga no outro ou vice-versa? Eles controlam o mesmo ponto. Bom, o que mais que a gente tem que analisar depois de identificar aqui os interruptores? A gente vai colocar aqui na lâmpada. Então, a potência da lâmpada, o número do circuito, que como eu comentei também lá no vídeo anterior, ele é referente ao número lá do disjuntor, explicando de forma simplificada, né? Então você vai lá no disjuntor 1, desliga esse disjuntor 1. Então significa que essa lâmpada não funciona mais. Tá? Não funciona, né? Ela não é mais energizada, né? Bom, e aqui o retorno A, identificando que todos os interruptores que possuem a letra A controlam esse ponto de iluminação. No caso aqui, esse paralelo e o paralelo de baixo, ambos controlam a lâmpada, como já estou falando aqui massivamente. Bom, a partir daí então a gente tem, saindo do nosso quadro, 3 condutores, o neutro, a fase e o terra. Tá? Então a gente tem aqui nas mesmas cores. Tá? E se a gente observar, a identificação deles é o número 1. Poderia ser o número 3, número 4, número 15 e 20. Tá? E a ideia é o seguinte, se a gente parar para observar, esses 3 condutores aqui estão dentro desse eletroduto e esses 3 condutores, 2 deles ficarão na lâmpada. E quais são eles? O neutro e o terra, como a gente pode observar aqui à esquerda no multifilar. Então, ó, o neutro vai ficar na lâmpada e o terra também na estrutura que a suporta. Tá? Então, os dois vão ficar conectados aqui. E o que acontece agora? Nesse momento, a gente escolhe, né, dependendo do projeto, aonde vai a fase, porque a fase não vai direto para a lâmpada. Se a gente olhar aqui, ó, ela passa bem longe da lâmpada, né? Ela pode passar até perto, mas não se conecta diretamente à lâmpada. Bom, então nesse caso aqui no nosso desenho, a fase vai ficar conectado nesse interruptor aqui, tá? Próximo a essa primeira porta. Então, qual que é a ideia? Ao indicar isso daqui, nós como eletricistas, nós que estamos estudando o diagrama unifilar, a gente já tem que enxergar que essa fase, esse fio vermelho, ele está conectado no parafuso do meio do interruptor paralelo. Tá? Então, já estou levando ele direto aqui para o parafuso do meio. Consequentemente, o que vai sair desse interruptor paralelo? 2 fios amarelos, né? Ou brancos, né? 2 retornos. Então, a gente tem aqui, ó, 2 retornos. Notem que no diagrama unifilar ele não te mostra, ele não te fala, olha, no interruptor paralelo você tem que ligar no parafuso do meio. Olha, vai sair 2 retornos. Ele não te apresenta isso.
para que você consiga entender o diagrama unifilar, você tem que ter de forma bem clara na sua mente como funciona o interruptor paralelo e como é a ligação no multifilar. Então aqui é um esquema que não leva em consideração nenhuma informação referente ao local onde ele vai ser instalado. No unifilar ele já te mostra, olha, você tem uma porta aqui, outra porta, tem uma janela, o quadro. Então ele já te dá ele já te localiza e já te apresenta como isso vai ficar numa casa, num cômodo, tá? Bom, então vamos lá, voltando. Nós conectamos a fase no parafuso do meio e logo por sua vez saem dois retornos. E esses dois retornos, se a gente observar aqui, não vão para a lâmpada, mas sim para o outro interruptor. O único que a gente tem sem ser esse é o que está aqui do lado dessa outra porta. Então como que a gente vai fazer aqui? Primeiro, identificar o número 1 por causa da fase e os dois retornos aqui com a letrinha A. Perfeito? Estão saindo desse cara aqui. Esses dois retornos estão nesse eletroduto e eles vão passar próximo à lâmpada e vão vir direto para cá. Então, nosso diagrama unifilar aqui nesse ponto vai ficar dessa forma. Os dois chegam ao interruptor paralelo, são conectados nas extremidades e vai ficar aqui sobrando um parafuso do meio. Esse parafuso do meio é um retorno também que vai para a lâmpada, então a gente vai acrescentar aqui mais um retorno. Se a gente pudesse abrir esse eletroduto, olhar o que tem dentro dele, nós iríamos enxergar apenas 3 fios amarelos, 3 condutores amarelos. Tá? E qual a identificação desses 3 condutores? A letra A também. Tá? Então a gente enxerga que tem, através do multifilar, que tem 2 condutores de retorno sendo conectados ao interruptor e é gerado um terceiro, e esse terceiro aqui vem para cá. Tá? Então, olhando por aqui, a gente consegue enxergar que tem justamente 3 condutores aqui. Ok? A gente vai iniciar essa nossa terceira aula de hoje com um interruptor paralelo com o acréscimo do intermediário. Tá? O paralelo a gente viu na nossa aula passada, tá? Fica aí o link para você dar uma olhada caso você não tenha visto. Porém a gente vai acrescentar esse camarada aqui, esse interruptor intermediário, tá? Verificar como ele funciona. E essa primeira parte da aula é o esquema funcional dele, tá? É tentar entender como que ele funciona, como que é a característica dele, tá? Como que ele é por dentro, tá? O fechamento dele. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender como que é o interruptor, tá? O intermediário. Então ele tem a característica de possuir 4 parafusos, tá? Que são essas 4 circunferências. Então ele me permite 2 conexões de um lado e 2 conexões do outro lado. Tudo bem? E o que acontece? Quando a gente vai apertar a tecla desse interruptor, a posição das chapas internas dele muda, mas não é a gente não pode falar que é um circuito aberto ou fechado, porque ele vai mudar a posição dessa forma. Ou seja, ao invés da gente ter um fechamento, vamos colocar assim, em linha, ou seja, né, um fechamento no horizontal aqui, ele promove, ao pressionar a tecla, um fechamento na diagonal. Tá? O parafuso de cima com o parafuso de baixo. Né? Desse lado e aqui a mesma coisa. Tá? Então é dessa maneira que ele funciona. Tá? Ele não fecha ou abre, ele só muda a posição interna dos seus contatos. É uma forma um pouco diferente. Mas aplicado ao que a gente vai ver agora, que é o interruptor paralelo, já o conjunto, né? A gente tem aqui o desenho que é o mesmo da aula passada, com o acréscimo dele aqui, tá? Do interruptor intermediário. Então, se todos os interruptores estiverem nessas posições aqui, a gente consegue enxergar que a corrente elétrica vai chegar, passar por todo o circuito e vai ligar a lâmpada, tá? Vai chegar até a lâmpada. Dessa forma aqui, ó, vem pela fase, sai do disjuntor, passa aqui, tem caminho livre até a lâmpada. Agora, se a gente vier e pressionar apenas esse interruptor, ou dar apenas ele de posição, a gente consegue enxergar, é possível analisar aqui que a corrente elétrica não vai chegar nesse ponto, ela vai morrer aqui, né? Ela vai ficar parada aqui. Então não tem a possibilidade dela chegar na lâmpada. Então, ao pressionar esse interruptor, a gente acaba abrindo o circuito e apagando a lâmpada. Mas também se a gente vier aqui numa segunda posição,
bater agora nesse outro intermediário, então a gente estava em um extremo, como exemplo, né, em um extremo do corredor. A gente está aqui no outro extremo dele, aqui a gente consegue enxergar que nessa posição nós estamos novamente fechando o circuito e ligando a lâmpada novamente. E agora, se a gente promover aqui, pressionar o interruptor do meio, que no caso aqui é o intermediário. Ao pressionar o interruptor do meio e ocasionando aqui essa ligação na diagonal entre os seus parafusos, a gente consegue observar o seguinte, que a corrente elétrica sai aqui do disjuntor, ela vai pegar aqui, vai vir para baixo, mas não tem um meio físico para que a corrente elétrica circule, ou seja, o circuito está aberto, não está permitindo que a lâmpada funcione. Tá, vamos ver outra combinação aqui. Agora, se eu vier aqui nessa extremidade aqui, ó, mesma coisa. Ao colocar nessa posição, ligar o meio aqui com a parte inferior, a gente consegue enxergar que a corrente elétrica chega novamente na lâmpada. Então ela liga de novo. E ao contrário aqui, né, se a gente voltar um que estava na posição anterior e esse aqui a gente deixar na posição de baixo, também é possível verificar que nesse caso aqui a corrente elétrica vai chegar até a lâmpada, né? Então se a gente fizer o caminho dela aqui, a lâmpada vai acender. Tá? Então qual que é a ideia? Apresentar com esse desenho, conseguir que seja possível para você verificar que qualquer um dos interruptores que forem pressionados ou despressionados, enfim, qualquer interruptor que mude de posição, ele permite ou impede a passagem de corrente elétrica. Tá? Então a gente pode afirmar que qualquer um deles tem a capacidade de ligar ou desligar a lâmpada. Tudo bem até aí? Tá? Qualquer coisa, deixa uma dúvida aí coloca sua dúvida aí nos comentários que a gente tenta resolver aí. Bom, então esse aqui é um esquema simplificado, um esquema funcional, dando uma ideia de como ele vai funcionar, de como é a lógica de funcionamento dele. Tá? Aqui então, saindo um pouco do computador e indo aqui para esse tablet que fica ao lado, vamos agora analisar o esquema multifilar e o esquema unifilar da ligação. Tá? Então vamos primeiro aqui para o multifilar, então não tem muito segredo, ainda mais se você viu as aulas anteriores. Então vamos analisar aqui disjuntor monopolar, barramento de terra e barramento de neutro. Bom, estamos levando a fase direto para o parafuso do meio do interruptor paralelo e a partir daí nas extremidades o que nós temos são os dois retornos. Tá? E esse interruptor aqui, ele é o intermediário, notem que só tem esse cara aqui no meio, né, desses dois paralelos, como no desenho anterior do esquema funcional. Então, a gente vai pegar e vai acrescentar aqui os dois retornos e vão sair outros dois retornos do intermediário, e eles também serão conectados nas extremidades. Tudo bem até aí? E por último, mantendo a mesma coisa que nós fizemos na aula passada, o parafuso do meio desse paralelo, ele será conectado na lâmpada. Para a gente começar a finalizar a montagem desse circuito, nós vamos ligar o neutro aqui na rosca e por último aqui, como já havia comentado nas demais aulas, o terra na lâmpada também. Tudo bem até aí? Nesse esquema, nesse diagrama, é possível afirmar que nós temos 3 pontos de controle, 3 pontos de acionamento da lâmpada incandescente, tá? De um ponto de iluminação. E se eu quiser, se for necessário, 3, 4, 5, 6 pontos de iluminação. Desculpa, 6 pontos de controle de iluminação. Como que eu consigo? É possível inserir mais interruptores intermediários? Sim, é possível. Então, qual que é o procedimento? Eu sempre tenho que iniciar com um paralelo e eu sempre vou finalizar com um paralelo. Tá? Fazendo dessa maneira, eu posso acrescentar aqui quantos intermediários forem necessários. Tá? Então, eu posso colocar 2 intermediários, 3, 4, 5 intermediários. Não tem problema, desde que o primeiro interruptor do nosso circuito seja um paralelo e o último também seja um paralelo. Tá? Entre os dois paralelos, eu vou acrescentar quantos intermediários forem necessários. Tudo bem? Essa é a lógica de funcionamento de um circuito onde nós temos paralelo e intermediário. Tá? Agora, sabendo esse esquema aqui, o esquema multifilar, como que a gente consegue verificar o funcionamento no unifilar? Como que é a ligação no unifilar? Como isso é apresentado numa planta baixa em um projeto elétrico?
Bom, então vamos aqui para o lado. Mantivemos aqui o desenho da aula anterior, porém com acréscimo aqui de mais uma porta e mais aqui um símbolo novo. Então anota aí no caderno. Esse símbolo aqui é o símbolo do interruptor intermediário, tá? Então se a gente parar para observar ele aqui, metade da circunferência é preenchida e a outra metade não. Tá? Então até agora, a partir de hoje, nós temos três símbolos. Nós conhecemos três símbolos de interruptores. O simples, que ele não tem preenchimento nenhum na circunferência. O paralelo, que está aqui do lado, que é justamente o que é totalmente preenchido. E agora o intermediário, onde apenas metade da circunferência é preenchida. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Então a gente já sabe quem é quem aqui. Já sabemos novamente que é o quadro, ponto de iluminação. Qual é uma das primeiras coisas que nós temos que fazer? É justamente identificar o nosso ponto de iluminação e identificar os interruptores. Então, vamos fazer isso. Então, ó, vou colocar aqui letra A nos interruptores, ok? E vou identificar o nosso ponto de iluminação. Então, do lado esquerdo a gente tem aqui o número do circuito, do lado direito a letra do retorno e na parte superior a potência da lâmpada. Tudo bem? Fazendo aí as nossas devidas identificações dos nossos elementos do circuito, o que nós vamos fazer agora? Iniciar a parte da fiação, tá? A parte aí da identificação por onde os cabos vão passar. Bom, como é um circuito 1, então a gente tem aqui, ó, os três símbolos que eu volto a repetir. O azul aqui, esse cara, é o neutro, o vermelho é a fase e esse é o símbolo do terra. Cabos energizados, a identificação dele é dado por número, tudo bem? Então vamos lá. Desses três condutores energizados que saem do quadro, representando aqui do lado de maneira simplificada esses dois barramentos e o disjuntor, então a gente tem o neutro e o terra indo para a lâmpada, perfeito? Então a gente sabe que nesse eletroduto, dos três condutores que aqui estão, dois deles vão ficar aqui na lâmpada. O neutro na rosca da lâmpada, enquanto o terra na estrutura dela, tá? Na estrutura metálica que a suporta aqui. Desses três condutores, a fase é a única que não vai parar aqui. Ela vai para algum interruptor. Ela pode ir para o de cima ou pode ir para o de baixo, porém nunca irá para o intermediário. Okay? O intermediário é um dos únicos interruptores que recebe retorno e também entrega retorno. Tá? Ele nunca vai receber fase. Bom, então vamos dar continuidade. Desses três condutores aqui, a fase ela vai ser inserida nesse interruptor aqui. Então esse interruptor de baixo é equivalente a esse interruptor aqui do nosso esquema multifilar. E a partir do momento que a gente insere no parafuso do meio a fase, nesse primeiro interruptor paralelo, que é o que está aqui, o que a gente tem que fazer agora é que saiam dois retornos, que nem está aqui no nosso esquema à esquerda. Então, temos aqui, ó, dois retornos. Tá? Identificação desses três condutores. O número 1 referente ao circuito e a letra A referente aos retornos. Ou seja, esses dois retornos são referentes, controlam esse ponto de iluminação que também tem a letra A. Bom, dando prosseguimento, esses dois retornos que aqui estão, eles saem então do interruptor paralelo e se a gente olhar no nosso esquema multifilar, ao sair do paralelo, eles vão para onde? Eles vão para o intermediário. Ou seja, eles vão subir aqui por esse eletroduto, vão passar próximo à lâmpada, mas não vão ser conectados a ela, e vão descer aqui. Então, temos aqui, ó, dois retornos. Então, acabamos de fazer esse trecho aqui da ligação. Ao chegar dois retornos no interruptor intermediário, o que nós temos que fazer agora? Colocar mais outros dois fios amarelos, outros dois retornos, e eles vão para o próximo interruptor paralelo. Então, chegou dois cabos amarelos, vão subir outros dois cabos amarelos. Então, a gente tem aqui, ó, mais outros dois. Então, nesse trecho, nós vamos encontrar 4 condutores amarelos, tá? 4 retornos. Qual vai ser a identificação deles? Letra A também, porque todos esses 4 controlam esse mesmo ponto de iluminação. Tudo bem? Então, desceu 2, subiu 2. E para onde vão esses outros dois retornos? Eles ainda não vão para a lâmpada. Eles agora vão vir, passar próximo à lâmpada, mas eles têm que vir agora para esse último paralelo, como a gente observa no desenho ao lado. Então,
A gente tem aqui outra linha de chamada, e a gente tem aqui, ó, 2 retornos, e ao chegar a 2 retornos tem um terceiro que vai para a lâmpada, esse último aqui. Com isso, a gente também os chama, dá a identificação deles de letra A. Tá? Então todos eles têm a letra A. Ok até aí, turma? Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente inicia o nosso estudo referente aos interruptores em 220 volts, tudo bem? Na nossa última aula a gente fez um exercício referente a interruptor paralelo e interruptor simples. Aqueles interruptores, todos eles são destinados ao controle de um ponto de iluminação onde a tensão ali é igual a 127 volts, ou seja, ali eu necessito de uma fase e de um neutro. Esse que a gente vai ver agora, que é o bipolar simples e posterior a ele que é o bipolar paralelo, ele é destinado ao controle de pontos de iluminação onde a alimentação, pontos de iluminação onde a tensão é de 220 volts. Tá? Ou seja, eu preciso de 2 fases para fazer com que esse ponto de iluminação funcione. E o que acontece? O interruptor bipolar, no caso esse aqui o simples, como que ele é? Ele é composto internamente por 2 chapas metálicas, onde elas não se conectam, tá? Tem essa ligação tracejada, que significa que as duas funcionam juntas, as duas se movimentam ao mesmo tempo. Então, da forma como está aqui, deixa eu só mostrar aqui, afastar o zoom, o que a gente tem? Nós temos aqui simulando como se fossem 2 fases, tá? Nós temos um disjuntor bipolar, então as 2 fases entram pelo disjuntor, saem do disjuntor e entram no interruptor bipolar simples. E aí, saindo dele, nós temos 2 retornos, onde eles vão para a lâmpada. Então o objetivo deste interruptor é permitir ou impedir que a corrente elétrica chegue na lâmpada. Então se a gente olhar aqui, ó, deixar mais próximo para conseguir enxergar, na hora que eu pressionar, a lâmpada aqui ela vai acender. É bem modesto, né, o brilho dela, mas é desse jeito mesmo que ela vai simular. Tudo bem? Tem aqui ao redor dela que eu coloquei para simular como é a ligação do terra. Tá? Então apertou aqui, ele interrompe a passagem. Ele não permite que as fases cheguem direto à lâmpada. Tá? Isso é uma orientação da norma, isso está determinado na norma. Você não pode levar uma fase direto para a lâmpada. Tá? Se a gente tentar fazer uma ligação em 220 utilizando os interruptores simples e o paralelo, até mesmo com o intermediário, a única maneira de fazer uma lâmpada ligar é levando uma fase direto para ela. Tá? Então você vai instalar e falar, pô, ok, está funcionando, porém está em desacordo com a norma. Tá? Então esse bipolar simples e o próximo, que é o bipolar paralelo, eles são criados justamente para atender a norma, que é justamente impedir que alguma das fases seja levado direto à lâmpada. Tá? Bom, sabendo como ele é por dentro, então agora a gente consegue verificar a ligação dele. Bom, então vamos lá. Primeiro, se a gente observar a cara dele aqui, ele é igualzinho na sua forma externa, ele é igual ao que a gente viu que é o interruptor intermediário. Tá? Então fisicamente, externamente eles são bem parecidos. Então o que vai mudar é a parte interna, que é a parte do fechamento. Vamos olhar como que é a ligação desse cara aqui no conjunto como um todo, na ligação inteira aqui no nosso esquema multifilar, como a gente estava fazendo nas outras aulas. Bom, então aqui como que vai funcionar? Nós vamos pegar uma fase e levar para um parafuso, e vamos pegar o outro e levar para cá. E vão sair 2 retornos, ó, um para lá e o outro para outra parte da lâmpada. Qual é o que vai na rosca, qual que vai no centro da lâmpada, isso é indiferente, já que ambos os condutores que chegam até a lâmpada são condutores de retorno, tá? São retorno. Então não tem essa necessidade da gente verificar qual vai em qual lugar. Tanto é que, como é 220, até o nosso barramento de neutro ele está aqui no desenho, mas ele não será usado. Tá? O que realmente deve ser usado é o que a gente tem aqui, que é o terra, que é a próxima parte aqui do nosso desenho. A gente agora vai verificar como que ele funciona no unifilar. Tá? E aqui o que a gente tem de novo, de simbologia nova, é isso aqui, ó. É o nosso interruptor bipolar simples. Esse aqui é o símbolo dele, é uma circunferência, é como se a gente tivesse tirado aqui um pedaço de uma pizza, né? Um pedacinho aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os nossos elementos de acionamento e ponto
de iluminação. Então aqui estou colocando como a letra A para o nosso interruptor, o número 1 do circuito, a letra A, porque quem controla esse ponto de iluminação é esse interruptor, e a potência em cima da lâmpada. Bom, como é um ponto de iluminação de 220 volts, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter as duas fases, e eu coloquei novamente nas mesmas cores para você comparar aqui, e o terra, ou seja, nesse eletroduto nós temos 3 condutores passando por ele, dentro dele. Tá? E o número dele, a identificação, circuito número 1. Desses 3 condutores que passam aqui nesse eletroduto, 2 deles vão passar batida, eles vão passar, vão chegar e vão vir aqui para baixo. Enquanto um deles vai ficar aqui na lâmpada. Qual é o condutor que vai ficar aqui na lâmpada? Se a gente olhar aqui no desenho do lado, o que vai ficar é o terra. Tá? Então, dos 3, o terra vai ser conectado aqui na estrutura, enquanto as duas fases vão descer para esse interruptor. Então, linha de chamada aqui para deixar o desenho mais organizado. Então, aqui, ó, a partir do momento que eu fiz eu inseri esse símbolo aqui, eu estou afirmando que dentro desse eletroduto, nesse momento, por enquanto, eu tenho 2 fios, um preto e um vermelho, tá? 2 fases. Ao conectar 2 fases no interruptor, nós percebemos que saem 2 fios desse mesmo interruptor, que são os 2 amarelos, que são os 2 retornos. Tá? Então vou colocar aqui, ó, os 2 retornos. Desceram 2 fases, foram conectados, agora vão subir 2 retornos. E a identificação desses 2 retornos, desse conjunto de 4 fios, na verdade, é 1A. 1 por causa do circuito e a letra A por causa dos retornos. Tudo bem? Povo e povo, tudo bem? Vamos para mais uma aula de instalações elétricas prediais, onde hoje nós vamos abordar o interruptor bipolar paralelo. Tá? Então, qual que é o objetivo desse tipo de interruptor? É ter a capacidade de controlar um ponto de iluminação 220 volts por 2 pontos diferentes. Tá? Então, eu posso ligar ele no interruptor no começo de um corredor e desligar no final desse corredor. Bom, então aqui nós temos, como nas outras aulas, o desenho aqui, o multifilar e o unifilar. Então, primeiro vamos dar uma olhada no seguinte: como que é fisicamente o nosso interruptor bipolar paralelo. Então, notem que aqui agora ele possui 6 parafusos, tá? Então, se ele possui 6 parafusos, a ligação é um pouco mais detalhada. Não é nada complicado, tá? Só que a gente precisa ter em corretas posições dos cabos, principalmente das 2 fases. Bom, para entender um pouco melhor como ele funciona, eu já coloquei aqui ao lado o desenho na simulação, tá? Num outro programa para a gente tentar entender, para ver se fica um pouco mais nítido, tá? O funcionamento dele. Bom, então aqui nós temos um bipolar paralelo e aqui do lado nós temos outro bipolar paralelo. Se a gente olhar o desenho deles, eles são como se fossem 2 interruptores paralelos simples. Tá? Então, se a gente comprar um bipolar paralelo, é a mesma coisa do que se nós tivéssemos um bipolar, 2 paralelos dentro dele. Tá? E aqui tem esse tracejado justamente para indicar que a movimentação das chapas internas, elas acontecem juntas, tudo bem? Bom, da forma como está desenhado aqui, nós temos o disjuntor bipolar, as fases entram aqui no nosso interruptor bipolar paralelo, e aí nós temos já saindo desse primeiro 4 retornos. Então, ó, os retornos estão ligados aqui no outro interruptor bipolar paralelo. Se a gente parar para analisar, da forma como é apresentado aqui, as fases vão entrar e na posição da chave o circuito se encontra aberto. E é interessante observar que dessa forma como está aqui, as fases elas são interrompidas tanto nessa parte superior quanto na parte inferior. Ele não abre só um ponto do circuito, ele abre nos 2, ou seja, ele desconecta as 2 fases da lâmpada. E aí, se a gente observar, qual dos 2 interruptores eu consigo fazer, ao ser pressionado, vai ligar a lâmpada? Eu posso pressionar esse ou posso pressionar esse aqui. Se eu pressionar esse aqui que está à esquerda, o que vai acontecer? Dessa forma, nós fechamos o circuito, tanto para a fase aqui que está em vermelho, quanto para a fase que está em preto. Daí a gente vê aqui a nossa lâmpada funcionando. Se eu quiser pressionar aqui, olhando aqui para a lâmpada, olha lá, ela vai apagar. Se eu vir aqui pelo outro também, ela vai apagar. Tá? Então,
O conceito é o mesmo do paralelo simples, só que, como estamos trabalhando com tensão de 220 volts, eu tenho que garantir que não chegue nenhum condutor energizado direto à lâmpada. Tá? Ou seja, o meu controle aqui, o meu interruptor, ele tem que ter a função de cortar aqui, de interromper as duas fases, de tal forma que o circuito fique aberto e não chegue nenhuma fase direto à lâmpada. Tudo bem? Então notem aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 retornos. Então a gente vai ter uma quantidade grande aí de condutores retorno. Então a gente tem que se atentar à correta ligação desses retornos, porque uma vez que eu inverto um desses condutores aqui, principalmente dessa parte aqui do meio, o meu interruptor já não funciona de forma correta, tá? Essa minha lógica de acionamento de dois pontos diferentes já não funciona de maneira correta. Bom, vamos voltar para a nossa apresentação. Vamos lá. Nós temos então aqui o disjuntor, o barramento de terra, o barramento de neutro, apesar que a gente não vai usar. E o que a gente tem que levar para o interruptor bipolar? Bom, eu tenho que levar duas fases. Qual dos dois eu tenho que usar? Esse aqui da esquerda ou esse da direita? Tanto faz, ambos são idênticos, tá? Você não vai comprar um para receber fase e outro só de retorno. Você vai escolher isso na hora, tanto faz como tanto fez. Os dois fisicamente são iguais. E a estrutura deles são iguais. Bom, então vamos lá. Vamos levar as fases aqui para o parafuso do meio, na parte inferior, e a outra fase, do parafuso do meio na parte superior. Se a gente observar aqui, como que é o funcionamento? Esse parafuso ele faz contato com o parafuso da direita ou com o parafuso da esquerda. Tá? E esse trio aqui de parafusos, de conexões, não tem ligação nenhuma com os de baixo. Tudo bem? Esse parafuso aqui que está recebendo, acomodando a fase vermelha, ele se conecta com o parafuso da direita ou o parafuso da esquerda. Vai depender na hora que você for na tecla lá e pressionar o interruptor. Tá? Então, essa mudança acontece em conjunto. Então, ao pressionar o interruptor e ele fechar o parafuso do meio com a extremidade da esquerda, isso também vai acontecer aqui embaixo. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Ligações do retorno, né? Como a gente viu na animação anterior. Então aqui eu vou ligar o fio amarelo dessa extremidade para outra extremidade. Vou pegar o outro amarelo na parte de baixo. E a gente tem aqui, para até ficar o desenho um pouco mais limpo, os retornos aqui nas extremidades opostas do interruptor. Tudo bem? Então nós temos parafusos do meio recebendo a fase e as extremidades com retorno. Agora, se a gente olhar, dar uma atenção especial para esse segundo interruptor bipolar paralelo, a gente vai perceber que ao ligar aqui nas extremidades, os parafusos do meio ficam sem nada. Por quê? Nesses parafusos do meio é onde nós vamos puxar mais outros dois retornos que serão ligados até a lâmpada. Tudo bem? Então, se olhar aqui, já ficou uma confusão enorme, né, de vários fios amarelos aqui, de vários retornos. Né? Então, ele tem uma quantidade maior mesmo, né? Então a gente precisa ter uma atenção nessa questão da ligação. Aqui a gente está vendo que está um do lado do outro, mas se a gente estiver passando isso dentro de um eletroduto, né, passando onde a gente não consegue ver os fios, o ideal é que a gente acabe fazendo algumas marcações nas pontas, para saber do outro lado lá do eletroduto, né, porque um vai estar embutido na parede, qual ponta, para a gente acabar não se perdendo, ou fazendo uma ligação errada. Bom, para finalizar essa nossa ligação, a gente tem aqui o terra, como a gente apresenta em todas as nossas aulas dessa parte de iluminação, de interruptores, tá? Então a gente sempre tem que ter a ligação do terra na estrutura da lâmpada. Bom, verificando aqui a ligação do interruptor bipolar paralelo, vamos agora para o nosso unifilar. Aqui então, a novidade de simbologia que é apresentada é na verdade o símbolo do bipolar paralelo. Ele aqui é na verdade uma circunferência e apenas duas partes aqui são preenchidas, tá? As outras duas é como se fossem retiradas, como eu comentei no anterior, um pedaço de pizza, né, que foi retirado. Então aqui são dois pedacinhos que foram retirados do símbolo, tá? Então esse é o símbolo do bipolar paralelo. Saindo do nosso quadro aqui de disjuntores, se a gente observar do lado, nós temos três condutores, duas fases e o terra. E é isso que a gente vai apresentar ali do lado, tá? Então, além de eu colocar as duas fases e o terra, é importante frisar o seguinte, que eu já estava até esquecendo. A primeira coisa que a gente faz é identificar
aqui os nossos controles e o nosso elemento que é acionado. Então a gente tem aqui letra A para o interruptor de baixo, letra A para o interruptor aqui em cima e o nosso ponto de iluminação. Então a gente tem lá número 1, que é o circuito 1, letra A e em cima a potência da lâmpada. Tudo bem? Apenas ao observar esse desenho, mesmo que sem a nossa parte dos fios, dos nossos cabos aqui identificados na planta baixa, já é possível afirmar que esse ponto de iluminação ele é controlado por esses dois interruptores. Por que eu consigo afirmar isso? Por conta aqui da letra A, os identificando. Tudo bem? Bom, agora sim vamos para a parte da fiação aí dos cabos, né? Nós temos então, saindo do nosso quadro, duas fases e o terra, que é identificado aqui, tá? E nós vamos colocar aqui em cima a identificação dele, circuito 1. Ao fazer isso, nós já conseguimos enxergar que dentro desse eletroduto nós temos 3 fios, duas fases e o terra. E desses 3 fios, o único que vai ficar aqui na lâmpada e acabou vai ser o terra. Tá? Se a gente olhar aqui no nosso desenho, o terra ele vem e chega aqui na lâmpada e depois não vai para mais lugar nenhum. Tá? Nessa nossa comparação entre multifilar e unifilar. Bom, o que acontece? Após chegar o terra aqui, nós temos que descer com duas fases, né? Ou para o interruptor de baixo ou para o interruptor de cima, tanto faz. Aqui no caso, para manter um padrão, eu acabei colocando nesse interruptor aqui mais para baixo, esse interruptor inferior. Acrescentei uma linha de chamada, tá? Para ficar organizado o desenho. Então vamos lá. As duas fases vêm e são conectadas direto aqui, ó, como mostra no outro desenho à esquerda do multifilar. Peguei as duas fases, parafusei aqui, conectei os parafusos do meio. E o que eu tenho que fazer agora? Puxar 4 fios amarelos que vão lá para o outro interruptor. Então, cheguei com duas fases, agora eu vou subir aqui com 1, 2, 3, 4 retornos, como a gente enxerga aqui do lado. Perfeito? Identificação desse trecho aqui, desse conjunto de fios. Número 1 para as duas fases e letra A por conta dos retornos. Esses 4 retornos aqui, eles vão subir, vão passar próximo à lâmpada, mas o objetivo deles é chegar aonde? Nesse outro interruptor bipolar paralelo, como é apresentado no desenho ao lado aqui. Então vamos levar esses 4 fios para lá. Outra linha de chamada, então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Ou seja, acabamos de fazer essa ligação, onde saem 4 retornos desse primeiro interruptor e chegam até aqui. Porém, agora a gente tem que analisar que além de terem esses 4 retornos que chegam nesse segundo interruptor, vão ter mais 2 retornos que saem deste mesmo interruptor bipolar paralelo e são levados até a lâmpada. Então, além de chegar esses 4 retornos, vão voltar mais 2 que são os que vão para a lâmpada. E a identificação desses retornos, a letra A. E hoje o nosso objetivo, o nosso assunto da aula vão ser as tomadas, ela em 127 volts e em 220 volts, tudo bem? E verificar aí a sua ligação, a sua lógica aí no diagrama multifilar e no diagrama unifilar, tá? Então, vamos lá ver como é que funciona isso daí. Então aqui já tem algumas informações para nós. Primeiro, vamos olhar isso daqui, ó. Vamos fazer o contrário do que a gente fez nos interruptores. Vamos ver primeiro uma parte aí da simbologia no diagrama unifilar. Então, primeiro, o símbolo de tomada para nós é dado por triângulo, tudo bem? E existe uma simbologia para os triângulos, ou melhor, para as tomadas em 127 volts e 220 volts. Tá? Então, toda vez que eu me deparar com uma simbologia de tomada, ela tiver aqui esses 2 riscos, tá? Significa que ela é uma tomada de 120 volts. Se ela não tiver o risco nenhum, ela é de 127 volts, como apresentado aqui nessa tabelinha. Tá? Então essa característica define a tensão da tomada e a altura onde ela é instalada numa parede. Quando ela não tem preenchimento nenhum, a gente fala, isso, 127 ou 220 volts, a gente fala que ela é uma tomada baixa, porque ela está aproximadamente a 30 centímetros do piso acabado. Tá? Então depois de todo acabamento, 30 centímetros ali do piso para cima é considerada uma tomada baixa. Agora, se a gente encontrar ela, metade dela preenchida,
tá? Então a gente fala que ela é uma tomada média, que está entre 1,20 m e 1,30 m do piso acabado. Normalmente essa altura aqui é a mesma do interruptor, tanto é que a gente encontra já o conjugado de interruptor mais a tomada, tá? Então, seja ela 127 volts ou 220 volts, estando meio preenchido, ela é uma tomada considerada média. E por último, nós temos a tomada alta, tá? Então ela vai de 2 metros até 2,25 m do piso acabado. Normalmente a gente usa essa simbologia em instalações elétricas residenciais para definir assim, a posição do chuveiro. Apesar dele não ter uma tomada em si, porque isso não está de acordo com a norma, mas a simbologia a gente acaba colocando. Tá? A simbologia é sim permitido, o que não é de fato você colocar uma tomada para o chuveiro. Tudo bem? Bom, sabendo aqui dessa definição referente à altura e à simbologia, as tomadas, além de ter essa definição aqui, essa separação por simbologia, ela também pode ser separada, ela é separada de duas formas, por dois nomes aí. Nós temos as tomadas de uso geral, que a gente chama de TUG, e as tomadas de uso específico, chamada de TUI. Bom, tomada de uso geral, ela é destinada a energizar equipamentos que consomem uma corrente inferior a 10 amperes. Então aqui você pode classificar como televisão, DVD, o videogame, o carregador do seu celular, o seu notebook, um abajur, enfim, aqui nós temos cargas elétricas que consomem uma corrente inferior a 10 amperes, ok? Agora, por sua vez, tomada de uso específico são aquelas que consomem mais que 10 amperes. Então aí nós temos equipamentos elétricos, eletrodomésticos, que têm uma capacidade maior, uma potência maior. Aqui o melhor exemplo que a gente pode colocar é o chuveiro, torneira elétrica, geladeira, micro-ondas. Então tudo aquilo que consome uma corrente superior a 10 amperes já é considerado uma tomada de uso específico. E com isso nós teremos um disjuntor só para essa tomada. Então, provavelmente, se a instalação da sua casa estiver em acordo com a norma, você vai ter lá no quadro de disjuntores um disjuntor só para o chuveiro, tá? Ou um disjuntor só para a torneira elétrica da cozinha. Tá? Então, se você tiver na sua casa ou numa planta baixa, num projeto, uma tomada específica para um determinado equipamento, você vai ter no quadro de disjuntores só um disjuntor para ele. Você não vai encontrar um disjuntor que vai desligar 2, 3 chuveiros de uma vez. Se você encontrar isso já está em desacordo com a norma. Tá? A norma define que deve ter apenas um disjuntor para esse equipamento. Tá? E apenas um equipamento só, uma única tomada. Eu não posso derivar dessa tomada e fazer outras tomadas. Tá? Então, um disjuntor para uma tomada. Ponto. Tá? Sai do disjuntor e vai direto para ela. Eu não posso ter derivação ao longo desse circuito. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, ok? Bom, sabendo e só para reforçar, né? Na TUG você pode ter tranquilamente 2, 3, 4 tomadas ligadas em uma tomada. O que a gente vai precisar ver 2, 3 tomadas ligadas em um disjuntor, perdão. O que a gente vai ver nas próximas aulas mais para frente, dessa parte de instalações elétricas prediais, é o projeto, né? O levantamento de carga dessas tomadas. Mas isso nas nossas próximas aulas. Então, se ficou curioso, não sabe como fazer isso, já curte aqui o canal, já clica lá no sininho para você ficar sabendo, já ser notificado quando essa aula for feita, ok? Bom, dando continuidade, e aqui do lado nós temos o desenho da tomada, tá aqui no padrão novo, e aqui a gente tem uma observação interessante, nós temos aqui de um lado a fase, do outro o neutro, e aqui a posição do terra, tá? Ah, mas tem que ser sempre desse jeito aqui, se mudar vai dar errado? Não vai dar errado. O único que com certeza vai dar muito errado é se você inverter o terra. O condutor verde ou o condutor de proteção, ele sempre vai ser nesse orifício aqui do meio, ok? Ele sempre vai ficar conectado nessa posição aqui. Agora a fase e o neutro não tem tanto problema se você trocar. Apesar de que, quando você compra a tomada, você já vai ver que vai estar escrito ou na parte da frente ou atrás dela na conexão, a letra N indicando onde é o neutro. E se for uma tomada 220, como que eu vou resolver isso? Se você for 220, aqui onde está o neutro você vai colocar outra fase, tranquilamente. Você só não pode colocar a mesma fase. Se aqui é a fase R, aqui vai ser a fase T, ok? Bom, então já grava esse desenho, né? Eu não posso errar a posição do terra.
a fase estando de um lado ou estando do outro, isso é mais tranquilo para nós. Tá? Apesar que é sempre interessante você padronizar tudo numa casa, né? Então você já pega na tomada, já vê onde está o neutro, você coloca lá, não tem problema. Não precisa inverter, tá? Bom, sabendo dessas informações iniciais, agora a gente vai para a parte da ligação, tá? E aqui a gente volta lá com o nosso quadro simplificado de disjuntores aqui. E nós temos aqui um bipolar e um monopolar, justamente para mostrar a ligação em 220 volts e em 127 volts. Bom, vamos primeiro para o 220. Então nós vamos ter duas fases saindo do nosso disjuntor bipolar. Tá? Uma vai para um lado aqui do parafuso, o outro vai lá para o outro. Lembra que eu falei do neutro? Não temos aqui, apesar de termos o barramento, a gente não vai ligar nada aqui. Tá? O que é obrigatório ligar é justamente o condutor terra. E ele vai ali, no parafuso do meio. Tudo bem? Tranquilinha a ligação, né? Sem segredo, sem nada. Não tem nada de retorno. É bem mais tranquilo que os interruptores. Agora, se a gente observar aqui a ligação de uma tomada em 127 volts, primeiro disjuntor monopolar, barramento de terra, barramento de neutro. Então vamos lá. A gente pega a fase, parafusa aqui direto na tomada, vem aqui com o neutro, leva para o outro lado, e aqui o meio, a gente vai colocar o condutor terra, ok? Tranquila a ligação. Então, uma coisa que é importante frisar, deixa eu até voltar aqui, nós não podemos misturar a alimentação 220 com a alimentação 127 volts, tá? O que é 127 volts é uma coisa, o que é 220 é outra. Eu não posso aproveitar essa fase aqui desse disjuntor bipolar e puxar para essa tomada e começar a misturar os circuitos. 220 vai ser sempre 220 e 127 vai ser sempre 127. Tanto é que a próxima parte aqui da nossa apresentação, da animação, indo ali para aquela impressora do lado, é justamente agora a ligação do unifilar. Tá? Então, notem o seguinte. Aqui no nosso cômodo nós temos uma tomada 220 volts e ela tem aqui o número 2 para indicar o circuito e duas tomadas 127 volts, uma tomada baixa e uma tomada média, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que observar, primeiro o eletroduto aqui passando pela parede, ele está tracejado, né? Diferente do que a gente estava fazendo nas aulas anteriores com o interruptor. E outra coisa, nas tomadas a identificação é dada apenas por número, uma coisa que confunde muito alguns alunos. Quando está fazendo a parte de iluminação, no interruptor põe a letra, e quando vai para a tomada acaba colocando letra também, ou vice-versa, acaba colocando número tanto no interruptor quanto na tomada. Então a gente já precisa deixar isso bem definido. Para interruptores, nós vamos sempre identificá-los com letra. E nas tomadas, nós vamos sempre identificar com números. Tá? Na tomada aqui, nesse diagrama unifilar, você pode até estranhar, porque você não vai ver nenhuma letra. Tá? A única coisa que você vai ver é a identificação através de números. Bom, então vamos analisar o seguinte. Sabendo que nós não podemos, por conta da norma, juntar aqui, misturar o que é 220 com 127 volts, vamos já deixar isso bem separado. Vou colocar aqui primeiro com 220, né? Vou resolver primeiro essa tomada. Poderia ser a de baixo, tanto faz. Coloquei uma linha de chamada apenas para deixar mais organizado. E tem aqui ó, uma fase, outra fase e o condutor terra. E aqui o número do circuito, circuito 2. Ao fazer isso, eu já estou indicando o seguinte, olha, daqui desse quadro tem um disjuntor bipolar, de que está saindo dois fios dele, um de cada polo, obviamente, e está vindo direto para cá, direto e reto, sem derivação nenhuma, ok? Circuito 2, circuito 2. Se eu abrir o quadro aqui e ver lá circuito número 2, vai estar descrito lá, tomada 220 volts, ok? Perfeito. Bom, agora vamos resolver a parte de baixo aqui, nosso circuito número 3. Então, os dois circuitos as duas tomadas são 127 volts, ou seja, elas são alimentadas por um disjuntor monopolar. Então, vou primeiro resolver essa parte aqui, ó. Se é monopolar, 127 volts, eu tenho o neutro, a fase e o terra. Circuito 3. Então, estou indicando que esses três condutores estão nesse eletroduto, mas eles devem chegar até aqui. Desse ponto inicial até aqui a tomada, existe uma interrupção, que é justamente essa caixinha de passagem aqui, esse ponto de iluminação. Tá? Então, como houve uma interrupção, eu preciso indicar novamente que esses três condutores estão passando por aqui. Então, vamos colocar uma linha de chamada, novamente para ficar mais organizado, e número 3. Resolvido
o nosso problema, resolvida a instalação aqui dessa tomada. Tá? Então nota que eu não preciso ficar indicando retorno, não tem nada disso. Tá? Só puxei os condutores direto e reto daqui para cá. Agora, para finalizar o nosso circuito, o nosso diagrama unifilar, a gente tem que analisar que, além de ter essa tomada com circuito 3, tem essa aqui do lado. Então aqui no quadro eu vou estar usando o mesmo disjuntor, só que eu vou estar puxando um outro fio para cá. Do mesmo disjuntor eu vou estar puxando uma fase para cá. Então o que a gente vai fazer aqui? Mesma linha de chamada e vou colocar aqui circuito 3 também. O que a gente consegue analisar desse desenho? Se eu abrir o quadro aqui, eu vou verificar que no disjuntor monopolar vão sair dois fios vermelhos. Um deles está vindo para cá, enquanto o outro está vindo para cá. Apesar de ter essa separação aí de cabos, a gente consegue observar que se eu desligar o disjuntor monopolar, ele vai desenergizar tanto essa tomada quanto essa, já que o cabo vermelho, que é a fase, está saindo do mesmo disjuntor. Ok?